Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos hoje aqui com o curso de formação política, dando seguimento às consequências do registro de candidatura e prestação de contas. Teremos aqui hoje a fala de dois profissionais competentes, Dr. Celso Mendes e Wellington Borges Lopes. Primeiramente, nós teremos o Dr. Celso Mendes, advogado com atuação junto aos municípios goianos, assessoria parlamentar e assessoria para a Câmara de Vereadores. Desde 2013, atuando em eleições, trabalha no escritório Celso Mendes Sociedade de Advocacia. O tema da noite será consequências do registro de candidatura e prestação de contas. 40 minutos para apresentação e abriremos depois uma roda de conversa, 20 minutos para atender aos questionamentos. Seja muito bem-vindo, doutor Celso Mendes. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Marta. Obrigado a todos aí pela presença. Sem mais delongas, eu quero abordar as questões mais práticas na questão do registro e as consequências que ele pode ter para vocês na hora da prestação de conta. Porque algumas coisas não são tão bem abordadas e pode trazer consequências de desaprovação das contas, dor de cabeça jurídicas lá na hora que essas contas chegarem para análise. Deixa eu só jogar uma... Inicialmente, vocês já tiveram uma apresentação com o doutor, né? O doutor já falou o que vocês vão precisar. Eu só ratifico com vocês assim, ó, o registro, para não deixar ninguém muito preocupado. São 3 documentos obrigatórios que vocês têm que ter. Em especial, identificação. Esse documento de identificação pode ser qualquer um dos documentos de vocês, seja profissional, identidade, carteira de motorista, qualquer documento que vocês tenham, tem que ter, esse é obrigatório. A questão do diploma, pré-escolaridade, e no caso de vocês não terem, seja diploma, uma declaração de curso, uma carteira profissional de nível superior, nível técnico, vocês podem usar CNH. E na falta de nenhum documento, é a famosa teste. Vão ser marcado um dia e horário e vão ter que fazer esse teste. De base desses 2 documentos, que a maioria tem que ter, quem ocupou cargo nos últimos 6 meses na administração pública tem que ter o pedido de compatibilização ou decreto de exoneração. Esse é obrigatório. Então, se quem teve cargo em comissão ou quem é concursado, tem que apresentar esses documentos no registro. Então, são esses 3. Esse último é só para quem ocupa cargo público ou ocupou, ou quem é funcionário de carreira ou quem foi comissionado. Agora vamos começar na questão dos endereços. Cada um de vocês vão poder declarar 3 endereços no registro de candidatura. Para que servem esses endereços? Citação, as comunicações da Justiça Eleitoral e a questão do comitê. Por que isso importa? Agora eu vou explicar. Tem a regra do comitê. Basicamente, na propaganda eleitoral, o tamanho máximo do adesivo é 40 centímetros por 50. O único adesivo podendo sair desse tamanho é o citru traseiro. E o comitê também tem uma exceção. Quando você tem um comitê declarado, você vai poder adesivar ele maior que esse limite e também com vários adesivos, que a gente chama de sobreposição. Só no comitê que você pode fazer isso. Então, assim, isso é muito importante para o candidato, porque eu já vi dar muito problema. Por quê? Você não declara comitê, você não declara de forma adequada, mas você vai lá na porta de sua casa lá, coloca um adesivo muito grande, um buster, com o rosto seu, vários adesivos do partido, com o seu número, e a Justiça Eleitoral vai mandar você retirar sob pena de aplicação de multa. Por quê? Não sendo comitê, você só pode 40 por 60, são os limites. E esse 40 por 60, esse adesivo tem algumas limitações. Você só não pode pregar ele em muro, não pode pregar em janela. Então, assim, algumas regras da propaganda, para você poder aproveitar, você vai ter que declarar.
Os 3 endereços podem ser coincidentes, tudo no mesmo local. Esse endereço vai ser também para CNPJ, vai ser para citação e o comitê. Ou pode ser cada um em um endereço. Quem não for fazer comitê, ele pode declarar a casa dele os 3 endereços. Vai servir tanto para o CNPJ, emissão do CNPJ, vai sair como para citação judicial e o comitê. Então, assim, na questão do comitê, por que isso é importantíssimo? Para a questão dos adesivos. Ou você vai ser intimado para retirar, ou senão você vai ser aplicado penalidades para quem não declara esse comitê. Então, a única forma de você escapar do adesivo de 40 por 60 centímetros, ou meio metro quadrado, a resolução fala bem metro quadrado, mas a lei das eleições fala 40 por 50 centímetros, que é o adesivo máximo, é essa questão, você ter um comitê declarado. E eu sempre falo, isso é importantíssimo, porque a gente vê muito problema. O candidato, principalmente quando ele não tem um comitê central, ele acaba utilizando a casa dele como comitê, quando guardar material de campanha, ele acaba adesivando essa casa, questão de bandeiras, e extrapola isso. Se ele não declarar nesse momento do registro da candidatura, lá no final ele vai ter dor de cabeça. Ele vai ter que fazer retirada desse material ou vai ter que pagar a multa. Outra questão que eu falo importantíssima na questão hoje, somente da era da digital, no registro, são as redes sociais de vocês. Vocês têm que declarar elas, todas. Por que a declaração das redes sociais? Seja ela Facebook, Instagram, Twitter, o que for, que vocês for utilizar em plataforma. Por quê? Vocês vão poder utilizar impulsionamento só nas redes sociais de vocês ou do partido. O que é posicionamento? Pagar propaganda eleitoral na internet. Não pode utilizar a rede de outra pessoa, não pode utilizar a rede de empresas, de instituição filantrópica, nada que não esteja ligado. Vamos falar, nem de parente, nem que seja, vamos supor, você é candidato, o esposo ou a esposa vai fazer impulsionamento, é irregular. Já teve candidato e quase foi caçado isso, foi para a TSE. Então, assim, o impulsionamento, seja o pagamento para ter essa propaganda eleitoral, tem as regras, você vai, os servidores, quem for fazer, tem que estar, a empresa tem que ser sediada no Brasil, tem que ser as redes cadastradas já na Justiça Eleitoral. Então, assim, para vocês poderem utilizar esse serviço de impulsionamento em rede social, vocês têm que declarar as redes sociais. Que é isso? Você vai lá no perfil de vocês, vai copiar o URL dele, ou o endereço lá no Instagram, lá, Instagram barra o nome da pessoa, você vai se identificar. Somente com isso você vai poder utilizar impulsionamento. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A não declaração aqui e utilização de impulsionamento lá na frente pode dar problema. Duas coisas. Primeiro, você não vai poder fazer. Segundo, se fizer, e esses meios de comunicação, seja o Google, Facebook, ou o Gmeta, declarar para a justiça que houve o pagamento, vai dar problema. E assim, o pagamento pelo impulsionamento ele tem que ser feito de forma como despesa eleitoral, como toda despesa. Tem que declarar, você vai ter que transferir de conta pessoal, não pode ser pago com outra, vamos supor, através de... Nesse caso que foi parar no TSE, o filho da candidata a senadora, ela foi caçada no terreiro. Ele fazia impulsionamento na rede social e pagava com o cartão de crédito dele. Foi declarado como fonte vedada. Aí o TSE reformou, o TSE reformou para manter, para não caçar o registro dela. Então, assim, tem consequência não declaração das redes sociais. Outra questão em rede social, tem que tomar muito cuidado. Está sendo oferecido demais para os candidatos. Disparo em massa de conteúdo. Você sai disparando conteúdo aí via WhatsApp, via esses aplicativos de mensagem. É vedado, não pode. Você pode ter sua rede lá, desde que a pessoa se cadastrou, você tem um banco de dados, você formulou o seu próprio banco de dados. Você não pode comprar um banco de dados terceiro. Isso está sendo oferecido demais aos candidatos. As empresas disparam de mensagem. Se pegar, vai dar problema, com possibilidade de abuso. Se ficar com abuso, é cassação. Você vai perder seu mandato. E na questão de contratação desse tipo de serviço, se ficar caracterizado, você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Está sendo oferecido demais aos candidatos. Soluções de internet, que seja precificação, maximização, algumas soluções dessas são vedadas à utilização. E sabe que os candidatos, alguns vão
querer tentar burlar a lei, mas hoje é muito fácil, deixa muito rastro. A questão do disparo tem que tomar muito cuidado. Não, você pode formular seu próprio banco de dados, desde que a pessoa aceite fazer parte ali, sua rede de transmissão, ela forneça o número de e-mail, o endereço de e-mail, forneça o telefone dela para envio através de aplicativo. Você pode ter, mas agora você comprar o banco de dados não pode em hipótese alguma. A questão de propaganda eleitoral ou propaganda de pré-candidatura em sites de organizações sociais. Toma muito cuidado, é vedado, é proibido, não se pode fazer. O candidato ele pode utilizar a plataforma do partido ou sua plataforma pessoal, não podendo se valer de plataformas de terceiro, de PJs, empresas não podem fazer isso, seja mesmo que não tem fins lucrativos, isso é vedado. Pode dar dor de cabeça muito grande, pode configurar até abuso, ou consequente abuso no meio de comunicação, abuso do poder econômico, vai depender do caso concreto. Então, assim, a utilização de plataformas, de páginas, de empresas, mesmo que não tenha fins lucrativos, é vedada, hoje é expresso. Então, assim, o candidato ou a candidata só pode utilizar as plataformas pessoais dele ou do partido. Se o eleitor ele republica aquela postagem, não, isso aí ele pode fazer, republicar ela e outras pessoas vêm republicando, mas você não pode trazer essa plataforma, não pode fazer isso de uma PJ e você republicar na sua, é meio vedado. Então, assim, tomar muito cuidado. Então, assim, o que você fala? Quem não tem redes sociais, eu acho meio difícil, mas quem não tem todas as redes sociais, crie e guarda os endereços. Tem que ser declarado agora, no registro de candidatura. Não declarado agora, na prestação de conta você vai ter problemas de fazer impulsionamento, você pode ter problemas se contratou alguma coisa através de servidores. Então, assim, quem for usar a rede social, tenha elas todas declaradas em seu nome. Tudo que envolver pagamento tem que ser feito por você. E todos os pagamentos PJ. Outra coisa que já havia acontecido e já deu problema. Você contratar de posicionamento para campanha e você fazer pagamento como se fosse pessoa física. Pega seu cartão de crédito, vai lá e cadastra ele. Cartão de crédito pessoal. Não pode. Tem que ser feito via conta bancária, a conta da campanha. Então, assim, todo pagamento que for feito para gasto de campanha tem que ser vinculado ao CNPJ que vai ser da campanha. Não pode ser feito nada em pessoa física. Isso pode trazer sérios problemas com consequente cassação. Então, assim, tomar muito cuidado com isso. Outra questão que eu acredito que vai ser muito importante e, assim, tem que tomar a responsabilidade muito alta com relação à divulgação de informações. Informações essas que são sabidamente verídicas. Eu acredito que o TSE vai pegar muito pesado, que as famosas fake news, seja ela por meio digital, seja ela por meio digital, seja por meio de panfleto. Eu acredito que vai dar muito abuso do poder, abuso do meio de comunicação. Então, assim, o candidato tem que tomar muito cuidado com isso. Em especial, compartilhamento, ele compartilhando essa informação. E se conseguir comprovar que ele sabia que essa informação não era verídica, que o intuito era trazer prejuízo à eleição do concorrente ou desestabilizar, ele vai ter dor de cabeça. Então, assim, tudo isso está. E eu sempre falo, o compartilhamento, eu sempre peço, não fazer compartilhamento de informação dentro das suas redes sociais. Que isso pode dar dor de cabeça. Só se for informação do partido, informação verídica, mas o candidato em si não utilizar desse meio. A gente sabe que o presidente, de vez em quando ele chega, já foi acusado, não conseguiu comprovar nada, mas eu acredito que nesse ano a Justiça Eleitoral vai pegar bastante. Agora, outra questão que a gente tem, assim, relação de bens, que eu acho que é a primordial. Primeira coisa, todo candidato só pode utilizar na campanha o que ele tem antes do registro, seja veículo, dinheiro, cessão própria de bens estimáveis. Então, assim, você não pode utilizar durante o período eleitoral nada que você não comprou antes ou que você não detinha a posse. Então, assim, a declaração de bens bem feita vai evitar muita dor de cabeça lá no final.
O Ed depois vai deixar mais claro com vocês na questão da prestação de contas, mas assim, o que eu sempre falo? Se você não declara no registro, você não pode utilizar durante o período eleitoral. Se você utilizar, vai te trazer multas e possivelmente algum abuso, se ficar evidente isso. Por quê? Se você não declara valor, seja ele em espécie ou em conta corrente, você não pode utilizar recursos próprios. Eu chamo a regra dos 10%. Você pode utilizar recursos próprios 10% do valor total da campanha, em proveito próprio. Mas só que esse 10% também está limitado aos 10% que você auferiu de receita ano passado. Receita essa declarada para Receita. Quem não declara imposto de renda é um problema. Como ele não declara, é, é complicado. Quem não declara o imposto de renda, mesmo que está isento. Então, assim, se você não declarar o seu veículo e tiver gasto de combustível, pode ter certeza, vai ter dor de cabeça. Você não declarou que você tinha o recurso, esse recurso em mãos, seja em mãos, em mesmo em espécie, você não vai poder utilizar ele durante a campanha. Então, assim, tem que fazer a declaração. Se você não declarar, você vai estar limitado a utilizar recursos de terceiros. Você não vai poder utilizar recursos próprios para fazer essa declaração. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa parte de bens. Tem que declarar. Não adianta mandar prestação, não adianta falar que não tem nada, se você for utilizar algum recurso. Outra coisa, você pode, você declara como bens estimáveis. Você não precisa declarar que você vai ter gasto, só estimáveis. A gente sabe que não é obrigatório declarar o carro quando você não vai envolver recurso público. Mas eu sempre falo, se lá na frente você quiser fazer gasto com combustível, ou um outro candidato fazer uma doação estimáveis para você de combustível, você vai ter que ter um veículo. Se não tiver esse valor, você vai ter que devolver ele. Então, assim, são questões que a declaração de bens bem feita vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. E agora eu gostaria de abrir já para as perguntas. Marta? Ok, então vamos abrir as perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Nós poderíamos até iniciar, né, perguntando sobre a questão, por exemplo, de servidores públicos, né, que a Que data ocupou o cargo. para afastamento, quais os servidores, né, se tem exceções de servidores que não Tem, necessitam de se afastarem, tem. certo? Se o senhor pode esclarecer sobre isso. E vamos abrir Bas- as perguntas para o pessoal também. Basicamente, regra geral, 6 meses antes da eleição. É o geral. Seja ele comissionado, seja ele efetivo. O efetivo, quando eu falo concursado. Aí tem várias regras, tem vários prazos de afastamento. De 3 meses, prazo de 4 meses. Então, vai depender do cargo que a pessoa ocupa. Mas, em regra geral, para quem é comissionado, 6 meses. Regra específica, concursado, que não exerce chefia, direção, 3 meses, que foi agora, o último prazo foi dia 2, agora, que passamos de julho. Ele tinha que ter protocolado. A gente sabe que demora o decreto de exoneração, o decreto de afastamento, ou a portaria, o ato normativo que vai fazer esse afastamento de fato, seja exonerar ele, ou seja, afastar, demora a sair, mas ele tinha que ter protocolado dia 2 agora, passou, para quem é efetivo mesmo. Então, assim, policial militar não precisa. O policial militar ele só faz afastamento se ele for escolhido, que é o caso mais notório, todo mundo conhece. Ele só se afasta quando ele é escolhido em convenção. Então, assim, ele pode estar um dia antes, trabalhando, no caso de vocês, dia 30, se ele for escolhido na convenção como candidato, aí sim ele vai se afastar. Então, assim, é o caso mais notório que a gente tem é o de policial, que ele não precisa desse afastamento de 3 meses. Mas, em regra geral, 3 meses para concursado, 6 meses para comissionado. Por que comissionado? Subsistente que ele é chefe ou assessor. Então, assim, alguns casos de comissionado tem 3 meses, mas a maioria, como quase todos são chefes, né? É 6 meses antes do pleito. O prazo já passou já. Então, todos que de alguma forma teve vínculo com a administração pública nos últimos 6 meses, ele tem que comprovar isso. Ou ele foi exonerado, no caso de comissionado, que são transitórios, no caso de efetivo, pedir de afastamento para a disputa da eleição. A maioria deles disputou,
quando tiver a convenção, ele vai pegar a cópia dessa ata e vai ter que encaminhar para o órgão público dele, para comprovar que ele vai ser candidato realmente. Os órgãos públicos pedem isso. Senão, vai descontar seu salário. E quem é concursado, ele tem a garantia de sair para disputar o pleito e continuar recebendo. Ele vai ter direito à manutenção do rendimento dele. Então, ele precisa, passou a eleição, ele vai pegar essa ata e vai encaminhar para o órgão público dele, o RH do órgão público dele. E com relação às contratações temporárias? Depende do que você fala com contratação temporária. Não, servidor com contrato temporário por aquela lei 8.745, Você está barra falando... 93, qual que seria a passou por um função? processo seletivo, né? Uhum. Mas qual que é a função? Olha, seja de professor, seja de cargo administrativo. Normalmente, o Estado está utilizando de empresas para contratação dessas mãos de obras. Não, ele vai estar entre uma empresa ou ele foi contratado diretamente pelo Estado? Mas quando não é terceirizado, a contratação. O terceirizado. Nos dois casos, os servidores vão ter que pedir afastamento? Terceirizado não, subentende que não, que ele não tem vínculo direto. Terceirizado, Agora, não. E aquele contrato que a administração pública é que realiza sim, o contrato, teste seletivo. vai ter que pedir. E aí o afastamento é de 3 meses. Sim, 3 meses para eleição. E com relação a policial penal? Eu acredito que é a mesma regra do policial militar, que o regime jurídico é o mesmo. Eu vou confirmar para você e já te mando, mas que o policial penal eu nunca vi na prática, mas eu acredito que é a mesma regra, ele segue a regra mesmo, é Se só na tem convenção. exceção, se não tem? Essa eu vou ter que consultar aqui. Vou Ok, consultar e depois já você te passo. consulta e nos responde aí. Polícia. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, certo? Pode realizá-la aqui no chat, né? Relacionada a essas questões aqui colocadas. Né? Principalmente toda a questão mesmo de licença, né, para se candidatar, o tempo, né, dessa solicitação, né? Uma outra pergunta, doutor Celso, e se, por exemplo, o órgão demora para liberar? O candidato não pode ser penalizado. Ele tem que protocolar o pedido no período certo, Tá, no mas prazo certo. ele pede no período certo, e se demora? Tem alguma Como consequência? assim? Não, se Como assim? demora para a administração pública responder, dando o deferimento do pedido do afastamento. Porque é um processo administrativo, né? Não, normalmente não tem consequência, que a pessoa ele tem que ser afastado do serviço. Ele protocola. Mesmo não saindo a resposta, Ele tem que se afastar. ele tem que se afastar. Normalmente, no Estado, eu posso falar a verdade, dificilmente o Estado consegue publicar o decreto antes de acabar a eleição. Quando ele vai o decreto, a pessoa já está voltando para o serviço dela já. Vai sair com 2, 3 meses, já perto do pleito. O Estado demora para sair. Mas isso não compromete o recebimento do salário do servidor? Normalmente não. Nunca vi Não. dar problema. Nunca vi, falar para você a verdade. Se falar, a pessoa. Quando ele já faz o afastamento, já comunica o chefe imediato dele: ó, estou saindo para disputar de pleito, eu tenho a garantia pela lei eleitoral que ao recebimento do salário. Então, assim, ele vai estar protocolado, ele protocolou a ata de escolha em convenção e cumpriu o que a lei fala. O candidato cumpriu já as premissas da lei. Eu nunca vi nesse ponto dar problema, falar a verdade. Assim, a pessoa saiu e foi descontado o salário dele. Nunca vi isso acontecer. Pode acontecer, o Brasil é grande, mas assim, em massa, não. Uma outra pergunta, doutor Celso, é relacionado, por exemplo, a sindicalistas, coordenadores sindicais, diretores sindicais. Eles necessitam se afastar? Recebe dinheiro público ou não? Não, alguns, há determinados diretores que recebem, né? Há outros que não. Vamos dizer assim, no geral não recebem, né?
O que Vamos acontece, trabalhar. por exemplo, no caso, porque há diferentes sindicatos, por exemplo, no caso de sindicatos de servidores públicos, Uhum, muitas vezes diretores eles são afastados do serviço, né? uhum. E para exercer essa função, alguns cargos. Outros cargos não há esse afastamento e o servidor acumula, né? A, Vou, vou, a eu vou ser questão bem, de ser servidor e de ser integrante de coordenação sindical. eu vou ser bem geral também, que a gente precisa pegar um caso específico. Não adianta falar assim. Sim. Normalmente não é necessário, mas se tiver dinheiro público, se ele trabalhar com recurso público, tem que afastar. Então, assim, tem que pegar um caso mais específico. Falar, não, a pessoa é sindicato tal, tal, tal. Aí sim a gente vai saber te Mas o falar. sindicato tem as contribuições, né? Uhum. Dos filiados. Sim. O que eu sempre Mas não há falo? Regra necessidade de geral. afastar? Tem que pegar o caso específico, Marca. Senão a gente vou acabar falando uma coisa que não dá para aplicar a todo mundo. As regras de afastamento, elas não são gerais, elas são específicas de cada cargo, de cada Tá, mas no função. caso de diretor sindical ou coordenador sindical, coordenação sindical de um estado, por exemplo, ou diretor Mas sindical que é de um sindicato nacional, por exemplo. Um exemplo. qual De sindicato? serviço público, de servidor, de trabalhadores do serviço público. Ele terá que se afastar? Qual sindicato? Sindicato que tenha abrangência nacional. Regra geral, sim. Sim, Vamos né? trabalhar, vamos trabalhar com regra geral, porque assim, depois Uhum. a gente Para fala não e a dar pessoa se problema, né? afasta. E se Vamos demora para sair o afastamento, também é regra geral, continua valendo o afastamento. uhum, Ok. vamos trabalhar. O que eu sempre oriento as pessoas? Na dúvida, se afasta. Por quê? Você não vai ser questionado. E esses questionamentos, normalmente, eles não são fáceis de... Não desenrola o processo fácil. O processo vai ficar sendo discutido por anos. Por quê? Se for mostrar que você cumpriu uma regra de afastamento, ou se afastou só de fato e não de direito, que é isso? Eu só me afastei lá só de plano, pode ser cassado o registro, se alguém impugnar ele. Certo. Em relação à rede social, alguém ficou com alguma dúvida, questão da declaração das suas redes sociais, para a questão de posicionamento, questão das vedações, eu acredito que vai ser muito importante para vocês na lida. As redes sociais, doutor Celso, elas poderão ser impulsionadas a partir do momento que A partir a pessoa for dia candidata, 16, a partir do dia 16, 16 de agosto, agosto. é o período eleitoral nosso. Hoje você já pode até utilizar o posicionamento como pré-candidato, seguindo as mesmas regras. As regras de ser as mesmas redes sociais que vai declarar na candidatura. Uhum. Pessoal, alguma pergunta? A questão do comitê, que eu achei importante, mesmo que não for ter comitê mesmo central, eu sempre falo, declara a sua casa. Que lá, se você quiser fazer a adesivação, quiser utilizar de materiais de propaganda fora do limite meio metro quadrado, que seria 50 por 40 ou 40 por 50, que é a mesma coisa, você vai poder fazer. Se não declarar, não pode. Então, assim, é uma questão que eu acho primordial essa. Outra questão de adesivos fora do padrão. É uma questão que é muito importante. É uma confusão na jurisprudência. Antigamente, a gente chamava de testeira, que é a que você põe na frente do carro. E tem hora que o juiz manda tirar, tem uns que não, que entende. Mas hoje é meio que pacífico. Não se pode utilizar mais as testeiras, porque ela foge do padrão. Porque o único padrão que pode fugir é o traseiro, é o vidro traseiro, é o cinto traseiro. Você pode ter o vidro todo dele coberto. Então, na frente não pode. Não, eu oriento que não faça.
aquelas testeiras antigas que tinha em campanha. Sim. Bem, pessoal, alguma pergunta? Bem, doutor Celso, o senhor gostaria de fazer alguma consideração que o senhor Não, julgar importante? coloca à disposição. Eu acredito assim, que eu queria abordar as questões mais práticas, em que, se você não fizer nesse momento, seja na prestação de conta ou no conduzir da sua campanha, você vai ter algumas dificuldades. E é muito comum as pessoas, que normalmente quem faz o registro de candidatura, ou é um profissional do partido ou advogado, e ele vai fazer de acordo com as informações que vocês declaram. E quando a informação chega incompleta, ele vai declarar incompleta. Quando chegar na prestação de conta, vai dar problema, e no julgamento de suas contas vai dar problema. E no conduzir, também pode dar problema. Então, assim, quanto mais informações vocês colocarem agora, menos dor de cabeça vão ter no final. Bem, doutor Celso, só para confirmar mesmo. No geral, o servidor público, se ele se candidatar, ele terá que pedir o afastamento, né, como regra geral. Todos Independente têm. do cargo que ele exerce. Uhum. E agora, a maioria é o prazo de 3 meses, que passou agora dia 2 de junho. Uhum. Julho, quer dizer, 2 de julho. Que assim, que não exerce cargo de chefia. Então, a maioria é esse prazo agora, de 3 meses. Passou dia 2. Ele teria que ter protocolado um ofício junto ao seu RH, ou Departamento de Recursos Humanos, pedindo esse afastamento. Mesmo que ele não exerça nenhuma função gratificada ou nenhum DAS, ele terá que pedir. Sei, todos. Isso. Sem exceção. Ok. A única exceção, igual eu falei, isso é mais conhecida a polícia militar, mas a regra geral tem que se afastar. Certo. Além do policial militar, há outra exceção? De cabeça que eu não estou lembrando, mas deve ter. A Justiça Eleitoral que mais tem exceção nesses casos. Certo. Bombeiro? A Aline está perguntando se bombeiro tem exceção. O bombeiros, eu vou confirmar, mas eu acho que eu acredito que é a mesma regra do policial militar, que ele é bombeiro militar, o regimento. Eu já te passo aqui agora, terminando que eu já vou constar o bombeiro e o policial penal. É a mesma, eu acredito que é a mesma regra do policial militar. Ok. Eu já te mando aqui agora. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Companheiros e companheiras. Bem, eu acho que foi bem esclarecedor, né? Porque trouxe assuntos, né, que estão aí, né? E que nós estamos sedentos de informações, né? Agradecemos aí a sua apresentação, doutor Celso Mendes, o senhor que fez lá também a capacitação lá no Fórum de Instância de Mulheres, né, dos partidos políticos, foi excelente também a sua participação lá. E quaisquer dúvidas que tenhamos, nós o procuraremos, certo? Para Então nos tá. esclarecer. Então tá, então. Obrigado, viu? Tá, muitíssimo obrigada. E nós vamos Até passar para a mais. segunda parte, né? Que vai ser o Wellington Borges Lopes, né? Que é contador, né? E que vai nos apreciar aqui também com a apresentação, né? Ele que, na verdade, tem a sua formação aí graduado, né? Pelo Centro Universitário Alves Faria, da Unialfa, com especialização em gestão financeira e controladoria, né? Sócio fundador da empresa auxiliar contábil Assessoria Empresária Limitada, fundada em 2 de agosto de 2012, né? E com diversos cursos de prestação de contas eleitoral e com franquia da empresa Rede Estent Jus, e diversos serviços prestados aos partidos, PROS, Diretório Estadual do Estado do Estado do MAC? Amapá. Do Amapá, né? Do Estado do Amapá, na verdade, né? Ok. Então, seja muito bem-vindo, né? O senhor vai estar falando sobre as consequências de registro de candidatura e prestação de contas, né? Relacionado tanto a partido como aos candidatos. E
uma palestra de 40 minutos, e depois abriremos para uma roda de conversa e para responder aos questionamentos. Seja muito bem-vindo à Rede Sustentabilidade Goiás, com esse curso de formação política. Obrigado, Márcia. Boa noite. Marta. Então, Marta, agradecer ao doutor Celso, a palestra dele foi muito boa, foi muito produtiva. Até aprendi um pouquinho aqui, viu? Então, eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação e trabalho com eleitoral. Gosto muito, sou bem interagido nisso aí, faço curso quase toda semana. Vou fazer, acho que uns 10 até a eleição, porque sempre tem coisa nova. E prestação de conta é o seguinte, quem que é obrigado? Todos. Todos os candidatos, ele é obrigado a prestar conta. Então, os candidatos e os partidos. Então, o que a gente tem que estar atento nisso aí? É coerência nos fatos e também transparência, porque a gente está trabalhando com recurso público. O que eu sempre oriento os candidatos? É contratar assistente de campanha, aqueles que são muito corridos, que não tem muito tempo, que está preocupado com o voto e acha que só voto é importante, voto que elege. Só que se a pessoa foi eleita pelo voto e a prestação de conta dela não for aprovada, ela não vai tomar posse do cargo que ela foi eleita. Então, caminha junto, pedir voto e prestar conta. Então, ela tem que ter uma assessoria contábil e assessoria jurídica. Já verifiquei na palestra do Dr. Celso que ele está bem interagido aí, que ele tem bastante experiência e que a gente pode contar para ele porque a gente precisar. Porque tem algumas partes que é contábil, só que tem grande parte que é jurídica. E não adianta, se a gente fizer o negócio errado, lá na frente é o advogado que vai resolver o problema. Então, essa comunicação entre candidato, contador e advogado, ela tem que ser de forma muito clara, porque senão a gente vai ter problema. Então, eu quero dividir a prestação de conta da seguinte forma. Primeiro, a abertura de conta. Então, teve o registro deferido, já saiu o CNPJ, primeira coisa, fazer a abertura das contas. E eu sempre sugiro abrir as 3 contas. A fundo partidário, fundo especial, que é o FEFEC, e outros recursos. Mesmo que a pessoa, talvez, ela não vá utilizar, mas, de repente, ela não abre, aí sai um fundo partidário, sai um FEFEC, e ela fica naquela correria. Então, eu oriento, tem o CNPJ deferido, abra as 3 contas, e caso ela não movimente as 3 contas, ela tira os extratos todos negativos, não tem problema nenhum. Então, a prestação de conta, a gente tem a prestação parcial, relatório financeiro e a prestação final. O que eu oriento mandar na prestação de conta quando já deferiu a candidatura? Já mandar as 3 contas, o advogado e o contador. Já faz uma parcial logo bem no começo, já manda um relatório parcial. Depois faz os relatórios financeiros, que são 72 horas de cada recebimento. Então, o que eu oriento os candidatos? Disponibilizar o acesso ao banco para os contadores. Talvez seja eu, talvez seja outros. Então, isso é muito importante. Tem um acesso que o banco fornece lá, que não é para fazer pagamento, não é para transferir, é somente para visualização do extrato. Porque o que acontece? Ele entra todo dia na conta, já verifica se tem doação, todo recebimento, o contador já emite o recibo, o contador mesmo pode assinar o recibo, não tem problema nenhum. Tem alguns candidatos que, às vezes, está preocupado com pedir voto, com outras coisas. Então, das prestações de conta que eu faço, eu mesmo emito e assino o recibo. Dividir aqui parcial, tá? Deixa eu ver aqui mais. Gasto de campanha. O que eu sempre oriento no gasto de campanha, que é de fundamental importância? É ter muita coerência nesses gastos. Por exemplo, a distribuição desse recurso. Você pega, por exemplo, 10 mil de recurso, você não vai poder utilizar ele somente em propaganda, somente em contratação, até porque tem limite de gasto. Gasto com alimentação 10%, gasto com combustível 20%, e 70% você faz a distribuição, contador, advogado, contratação de pessoal e divulgação, né? Que a propaganda é material impresso, material digital. Então, essa distribuição tem que ter bastante coerência. E a transparência, o que eu oriento? Fazer tudo com cheque. Abre a conta, já pede o talão de cheque,
fazer os pagamentos com cheque nominal, cruzado, no nome da própria pessoa. Porque o que acontece? Se a pessoa passar esse cheque para outra pessoa, aí não é competência do candidato, mas ele fez da forma correta. Fez o cheque nominal, cruzado, tira a cópia do cheque, guarda e reciba da pessoa que recebeu. A contratação de pessoal, eu até depois quero que o doutor Celso me ajude um pouquinho, porque parece que não é permitido contratar parente de primeiro grau. Então, você pode contratar parente de segundo grau. E outro cuidado que tem que ter é aquela pessoa que está encostada no INSS. Muita gente pega as pessoas lá, não observa isso aí, então tive problema demais. Às vezes a pessoa está recebendo auxílio-doença e ela vai e contrata essa pessoa e depois o auxílio-doença da pessoa é cessado, porque a pessoa está afastada porque não pode trabalhar. De repente está trabalhando na campanha, então vai ter problema futuro. Então, eu oriento sempre ter muito cuidado dessa contratação. Como que funciona a contratação na eleição? É CLT? Não. A lei lá, a lei eleitoral, ela dispensa dos recolhimentos de tributo. Tem o contrato de prestação de serviço, o contrato tem que estar lá, horário, o que a pessoa vai fazer, carga horária, tudo, a remuneração da pessoa correta. E essa remuneração, ela tem que ser bem coerente com o salário de mercado. Eu não posso contratar um assistente de campanha que vai fazer serviço de rua pagando 5 mil para ele. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Outra coisa que eu vejo, o pessoal quer fazer compra no supermercado e acha que está correto. Não, não pode. A legislação, ela proíbe cesta básica. Então, tem gente que acha que pode ir lá no supermercado, recebe 10 mil e gasta tudo. Tem problema demais. Tive problema com a candidata que foi numa livraria evangélica, comprou 500 Bíblias. Pensa o tamanho do problema que se deu para ela. Como é que ela vai explicar na prestação de conta o que ela fez dessa Bíblia? Doação, doação não pode. Outra coisa que é permitido, e talvez alguns candidatos não sabem, o uniforme do pessoal. O pessoal pode contratar uniforme, camiseta, boné para a equipe que vai trabalhar na campanha. Isso é permitido, é legal, desde que ela tenha comprovação da nota fiscal, o pagamento, tudo certinho. E acho que basicamente isso. Quero falar um pouquinho também sobre sobra de campanha. A sobra de campanha, ela tem que ser devolvida para o partido, se for fundo partidário, se for outro recurso, vai para o partido, e se for FEFEC, para o Tesouro Nacional. Faz uma GRU, faz o pagamento e é devolvido para o Tesouro. Então, o candidato tem que estar bastante atento com essa sobra de campanha. O que eu não oriento na campanha? O candidato usar o dinheiro para comprar imobilizado. Por exemplo, o cara monta o comitê, ele pega o dinheiro do FEFEC, vai lá, compra mesa, computador, cadeira, celular, ele vai ter um problema lá no futuro, porque ele tem que devolver esse material. Então, eu não oriento fazer dessa forma, eu já tive problema demais. Eu acho que basicamente isso, Marta. Tem muita coisa para falar, porque eu acho que é melhor abrir para as perguntas. Eu estou aberto para responder todas, e acho que eu não consegui aqui, eu posso responder depois também. Ok, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Estamos aqui abertos às perguntas, né? Quem quiser responder quem quiser fazer algum questionamento, né? Ao Wellington Borges, né? Que é contador, tem bastante experiência nessa área, né? Eleitoral. A questão, por exemplo, voltando aqui só um pouquinho, antes de passar para os seus questionamentos, teve a questão lá da pergunta, né, relacionada à apresentação anterior, que é bombeiro, né, e policial militar, né? O doutor Celso respondeu aqui que seria a mesma regra, né? Sem ser comandante, afastamento a ser verificado no momento em que foi requerido o registro da candidatura, que seja na escolha da convenção. Então, é o mesmo procedimento, a mesma regra, ok? Acho que foi a Aline que havia perguntado, né, sobre bombeiro. E eu perguntei sobre policial penal, né? Acho que policial penal, ele não respondeu. Na verdade, ele respondeu sobre policial militar e bombeiro, que é a mesma regra. Penal, ele ainda vai responder.
ok? Então, vamos lá. Wellington, o que você acha que é o maior problema relacionado à questão das consequências da candidatura e prestação de contas? Dê um exemplo aí que você tenha conhecimento que gerou um grande problema para o candidato, que ele não ficou atento e que daí impossibilitou até de, vamos dizer assim, de assumir o cargo. O grande problema hoje é a falta de informação. Eu parabenizo vocês que vocês estão fazendo um trabalho excelente, porque se a campanha nem começou e vocês já estão aí com informação jurídica, informação contábil, então vocês estão na frente, com certeza. Eu acho que essa falta de informação leva o candidato a cometer alguns deslizes, que é, pô, peguei o dinheiro, ninguém me orientou nada, ninguém me falou nada. Tem um amigo meu que é contador ali, eu vou pagar R$ 1.800 para ele. Então, eu tive problema com o candidato que pagou o contador e não sabe nem quem que é o contador, não tem nem contrato. Então, assim, eu tive problema demais, igual eu te dei exemplo da Bíblia. Eu tenho uma candidata que eu fiz a prestação de... Fiz assim, eu não orientei ela, ela me procurou depois para tentar resolver o problema. Só que, assim, o problema é tão grande que eu peguei e falei para ela, pega o dinheiro emprestado, faz a GRU e devolve. É muito mais fácil para você. Porque tem coisa que não dá para resolver. Você imagina, a pessoa recebeu 10 mil de fundo partidário. Foi no supermercado, comprou o que ela quis, passando cartão, pegou um monte de cupom fiscal, sem CNPJ, sem nada. Então, essa separação da pessoa, separar o que é dela e o que é campanha, isso é importante demais. Porque a pessoa pode comprar coisa para ela, mas desde que ela não mistura. Então, ela tem que saber separar os dois momentos. Ela, pessoa física, e ela, candidata. Então, as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade. Eu falo às pessoas assim, a gente tem, por exemplo, eu tenho empresa, vira e mexe, você está misturando lá, pega o cartão da empresa, usa para você, está precisando comprar um negócio para a empresa está sem cartão, você vai lá, usa o seu. Então, esse é o maior problema que a gente tem nas prestações de conta. Só que a Receita Federal, ela ainda é boazinha, ela não é igual ao TSE. O TSE não é boazinho, o TSE vai lá e mete a borracha mesmo, não está nem aí. O sistema do TSE hoje ele evoluiu demais, porque antigamente a gente não tinha tanto problema. Você fazia mais ou menos e passava. Hoje a prestação de conta ela não pode ser mais ou menos, ela tem que ser 100% correta. Então, hoje, como é que a gente fala? O Caixa 2. Caixa 2 dá reprovação de conta, o pessoal às vezes acha que não, mas dá. E sabe quem que denuncia? São os próprios companheiros do partido, não são de outro partido, não. Eu tive problema na prestação de conta, que o cara tinha certeza que ele ia ganhar, ele não ganhou, ele ficou em segundo lugar como suplente. O que ele fez? Ele sabia de todas as maracutaias que tinha lá dentro, ele falou, tenho documento hábil aqui, tenho informação, eu vou lá, entro com um pedido de cassação da candidata, ela é derrubada porque ele sabia dos fatos e eu assumo o lugar dela. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Às vezes a gente acha que não, é dentro do partido, só o meu amigo aqui de campanha, só que depois dá um problema. Então, Caixa 2 é muito complicado, eu não oriento ninguém a fazer de forma nenhuma. Então, hoje a gente está no mundo online. Então, o que é Caixa 2, separação dos gastos pessoa física, pessoa jurídica, e coerência nesses gastos, né? Por exemplo, eu tenho um carro, eu vou abastecer ele hoje, eu não posso abastecer ele daqui 2 horas. Então, tem um candidato que, às vezes, o carro, ele registra o carro lá, só que ele abastece o carro aqui, daqui 30 minutos ele abastece de novo. Então, sai lá na nota fiscal o horário que ele abasteceu, tudo. Então, isso aí não adianta, dá problema. Outro exemplo, serviço gráfico. Às vezes o candidato contrata um volume gráfico muito grande. Às vezes. E depois ele vai ter problema, porque o número de pessoas não é compatível para entregar aquele tanto de folheto, panfleto, essas coisas. Marta, tem mais... Certo. Com relação ao Caixa 2, o que você vê assim, que mais acontece assim, com relação à Caixa 2, por exemplo, relacionado seja a partido político, um exemplo, seja relacionado à candidatura, que deu problema com relação à Caixa 2. Um exemplo assim mais esclarecedor, para o pessoal entender o que é esse Caixa 2. Oi.
Eu acho que ele caiu, hein? Será? Oi, Wellington. 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 Eu acho que ele caiu a internet dele, né? Vamos ver se ele volta um pouquinho, né? Sejam muito bem-vindos, o pessoal que adentrou aqui no curso, Rede de Sustentabilidade, Formação Política, Geraldo Espíndola, Cauã, o Edson está por aí, o Sérgio. É o seguinte, Geraldo Espíndola, você tem alguma dúvida relacionada à questão, por exemplo, de prestação de contas, uso de caixa 2? Não, eu não me preocupo muito com problemas antes deles surgirem. Na realidade, a maior malandragem é você fazer tudo certo. Então, você deve observar a legislação em tudo aquilo que ela prega, porque aí você vai ter o menos problema possível. Não sei se você se lembra, na reunião passada, ele disse o seguinte, que mesmo você fazendo tudo certo, ainda corre risco de ter problema. Então, assim, eu já participei pessoalmente de 3 campanhas. Sempre houve necessidade de prestação de contas, só que, antigamente, os partidos em que eu participava, geralmente eles faziam tudo assim para ajudar os candidatos. Minha mulher foi candidata a prefeito aqui e ela fez uma doação de 1.000 e poucos reais acima da renda que ela podia fazer. Nós pagamos uma multa de 11 mil reais para a União depois, por causa disso, uma multa. Além de pagar a diferença, uma multa. Tivemos que pagar centavo por centavo. Então, assim, ninguém precisa de ter dúvida que a Receita Federal olha os candidatos com lupa. Então, assim, a maior malandragem é fazer tudo certo. Não adianta querer fazer caixa 2, porque vão pegar. Eles têm noção das coisas. Não adianta você falar assim, mas eu ponho alguém para trabalhar. Não, aí é voluntário. Voluntário é outra coisa. Mas, hoje em dia, assim, o que, por exemplo, a Polícia Federal faz, a Receita Federal faz, é seguir o rastro do dinheiro, né? Então, aonde está entrando o dinheiro, eles fazem cruzamentos com CPFs que estão interligados a você, de filhos, de parentes próximos. Tem curiosos que visitam, por exemplo, quando tem o comitê do candidato, especula, vê quem está trabalhando, e etc. Então, assim, com exceção dos empregados que você já tem registrado no seu nome, os outros que você fizer, é difícil você constatar que é só voluntário. Então, assim, o Caixa 2 é tudo que não tiver contabilizado. Pode ser valores pequenos, mas entra como Caixa 2. E aí a gente corre todos os riscos das multas e das consequências na candidatura, mesmo que ela seja exitosa, né? Porque até você provar... E hoje a prestação de conta ela é muito rápida, né? Por exemplo, um candidato exitoso que é eleito ou é suplente, se ele não tiver com as contas certinhas, ele às vezes não é diplomado por isso.
Então, assim, aí começa a judicialização e com todas aquelas intercorrências ligadas a isso. Então, Isso eu mesmo. acho que a melhor coisa é você fazer tudo certinho, Isso mesmo. sem nota. Isso é a legislação já faz isso para tentar levar os candidatos para o mesmo patamar. Por exemplo, hoje o Baldi visitou a Santa Casa como pré-candidato. Aí ele fez uma reunião no refeitório da Santa Casa e, assim, não falou hora nenhuma que era candidato. Ele não escorregou de jeito nenhum. Mas, claro que ele está numa pré-campanha bem ativa. Isso aí demanda recurso. Sim, Agora, como eles vão fazer, eu não sei. Por exemplo, a mulher do prefeito de Anápolis, ela nunca fez propaganda na televisão do colégio dele. Agora ela que é a garota propaganda do colégio. Quer dizer, na minha visão, é uma campanha antecipada, né? Então, a sim, pessoa correr esses riscos é, é, um, é um risco que ela corre. Então, eu acho que qualquer valor aí de caixa 2 coloca o candidato em risco, sim. sim. Muito obrigada, doutor Geraldo Espíndola. O Wellington, acho que ele retornou, né? Porque acho que caiu a internet, né, Wellington? Caiu. É muito ruim. Tá, com a palavra, Wellington. Então, muito obrigada, doutor Geraldo Espíndola, muito esclarecedor. Wellington, você estava falando sobre a questão do Caixa 2? Foi a hora que caiu o Caixa 2, né? E aí, Wellington, como você vê a questão do Caixa 2 aí? Pois é, Na o que eu questão entendo contábil, né? De prestação de que contas. o Caixa 2, eu entendo que acontece, às vezes, até pela questão de desinformação, né? Nem porque a pessoa queira fazer o Caixa 2. O que acontece, que eu vejo muito? A pessoa não tem o recurso suficiente para comprar algo, não declarou esse recurso lá no início da campanha, e ela pega e começa a usar recurso próprio sem declarar, começa a comprar e pagar e não declara, e vai dar problema isso aí. Então, eu oriento hoje, mesmo se a pessoa não tiver recurso próprio, ela fechar a prestação de conta com dívida, registrar tudo, fecha a prestação de conta com dívida de campanha, e ela, até porque demora um pouco para a conta ser julgada, e até que vir o primeiro questionamento, ela arruma dinheiro e quita essa conta. Então, é muito mais fácil. Orientei algumas candidatas do interior, que elas tinham contratado umas pessoas, tinham contrato, tinham declarado já na prestação de conta, só que elas não tiveram recurso suficiente no período de campanha para pagar essas meninas. O que elas queriam? A gente tira essas meninas. Eu falei, não, deixa, porque elas trabalharam. Então, vamos deixar, vamos juntar a confissão de dívida, e quando vier a intimação do juiz para esclarecimento, você já junta o documento de quitação. Então, fizemos lá, passou, foi tudo tranquilo. Ok. Pessoal que chegou aí depois, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão de prestação de contas, Caixa 2, né, relacionado vamos dizer assim, a candidaturas, né, eleitorais, podem fazer as formulações ou no chat ou pedindo a palavra, certo? Nós já estamos aí na segunda apresentação, né, e tirando as dúvidas. Estamos aí com Elton Borges Lopes, que é o contador, né, que expôs aqui sobre essas questões. Wellington, uma questão, por exemplo, relacionada à Caixa 2 do partido político. Você tem algum exemplo aí para nos esclarecer, vamos dizer No assim... partido político, até que não tem tanto problema. O partido político ele tem mais estrutura e tem mais tempo. Então, o partido político, eu não tenho muito problema com Caixa 2. Até porque lá tem doação dos filiados, né? Então, eles se organizam tudo. É porque o que acontece? O que eu tenho problema no partido hoje? É porque tem algumas coisas que não pode ser pago por fundo partidário. Por exemplo, multa, juro. Então,
o que que a gente orienta lá? A pegar, registrar esse negócio da prestação de conta e fazer doação dos próprios filiados. Aí não caracteriza Caixa 2, então é bem fácil para resolver isso aí. Agora, na prestação de conta, quando é eleitoral do candidato, é mais complicado porque o período é muito curto. Então, às vezes, você não tem pessoas para doar, às vezes você até tem esse recurso, mas você não encontra, às vezes você encontra a pessoa não quer, a pessoa não aceita. Agora, no partido, não, o partido dos filiados lá é bem tranquilo, então é muito mais fácil no partido. Tá, e com relação às candidaturas de mulheres, né, na prestação de contas, o que que as mulheres têm que observar relacionado à questão do fundo, qual a diferença, né, da prestação de contas quando você tem que prestar contas relacionado ao fundo e quando você tem que relacionar a questão de doações. O que é mais fácil e o que é mais difícil? Você fala do Partido das Mulheres, Das cortou um mulheres. pouquinho? Das mulheres. De Marco, tá candidaturas ouvindo? Não sei se minha femininas. internet está ruim ou se é a sua. Oi, é relacionada à candidatura de mulheres. Eu gosto muito da prestação de conta feminina, até porque meu público hoje é feminino, eu trabalho mais com mulheres. Eu faço prestação de conta mais para candidata a mulheres, que é do PSDB Nacional, mulher. Então, eu tenho muita facilidade. E mulher, elas têm muito mais cuidado na prestação de conta, né? Então, é um trabalho que é fantástico. Quando eu trabalho com mulher, é perfeito. Homem é mais desleixado, mas mulher sempre dá muito bem na parte financeira. Eu gosto mais de trabalhar com mulher e eu acho que é bem tranquilo. Tá, mas quais os erros que acontecem com relação ao fundo partidário, que é esse fundo que vem diretamente para as mulheres? Se ocorre algum erro de prestação de contas? Oi. Oi, voltou. Eu não sei se a minha internet está muito ruim ou se é a sua. Você repete para mim a pergunta novamente, Marco? Sim, relacionada a questão ao fundo partidário que vem para as mulheres, se ocorre algum erro por parte da mulher na prestação das contas, né? Que tipo de erro que mais ocorre? E se ocorre, qual o que pode acontecer com a candidatura de uma mulher, por exemplo? Ela vai ter a candidatura indeferida, né? Essas candidatas que são eleitas, elas são julgadas primeiro. Então, a gente tem a eleição em outubro, né? Então, até 31/12, são todas julgadas das candidatas eleitas. Geralmente, as candidatas que são eleitas, elas têm muito mais cuidado com a prestação de conta. Então, eu não tenho tanto problema com o candidato eleito. Agora, eu tenho mais problema com aquele candidato que pega o fundo, ele sabe que ele não vai ser eleito, e ele pega o fundo e começa a se beneficiar do fundo. Tem algumas pessoas que candidata mais para se beneficiar do fundo. Tem a cota lá, o partido tem que cumprir cota, passa na convenção, a pessoa pega o fundo e começa a contratar parente, começa a encher todo mundo de dinheiro. Então, é problema demais isso aí. Então, é igual eu te falei, é coerência nos gastos mesmo. Se você tiver bem coerência nisso aí, não tem como dar errado. Porque o recurso vai vir, ele é limitado, ele é pouco. Se a distribuição dele for correta e os gastos for transparentes, não vai ter problema, não. O que eu falo de gasto transparente? É você pagar tudo com cheque cruzado, nominal, ou fazer transferência para o próprio candidato. Agora, o que acontece? Tem umas pessoas que eu já tive problema, faz o cheque sem ser nominal e não passa para a pessoa, passa para outro, vai lá no banco nominar outra pessoa e se dá problema na certa. Eu já tive problema demais com isso aí. Certo. Obrigada pelas respostas. O Iane quer fazer uma pergunta? Iane, fique à vontade. Companheira Iane. Boa noite, bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte. Eu queria... Como é que a gente faz a prestação de conta das nossas divulgações dos aparelhos EDs, né, da internet? Por exemplo, a gente vai fazer a campanha e aí eu quero fazer uma propaganda no Google. A prestação de contas aceita esse tipo de financiamento, de pagamento? Como é que fica isso?
Aceita sim. Você vai fazer no Google, você vai ter o Google, ele emite acredito que é um boleto. Porque quando eu faço no Facebook, eu pego um boleto lá, eu compro um crédito. E compro um crédito, faço o pagamento e vou utilizando esse crédito no decorrer da campanha. Geralmente, tem pessoas que sobram saldo lá, e você tem que fazer uma planilhinha dizendo a quantidade do crédito, se sobrou saldo, você tem que fazer a devolução desse saldo que sobra. Mas, geralmente, a gente orienta o pessoal a não comprar muito esse crédito, né? Até por impulsionamento no Facebook, o Google Ads lá vai ser da mesma forma. Você vai comprar o conteúdo lá, ele vai emitir um boleto bancário no CNPJ do partido, você vai fazer o pagamento e você vai utilizando esse crédito. O grande problema é quando sobra crédito lá, porque o Facebook ou o Google, ele te demora a devolver esse crédito. E, às vezes, muitas das vezes, a prestação de conta já passou. Então, você tem que fazer uma doação própria para fazer a devolução desse recurso para o fundo partidário. Respondeu sua pergunta, Yane? Sim, sim. Eu tenho outra questão aqui. Sim, fica à vontade. O nosso CNPJ eleitoral, no final das eleições, ele vai ficar vinculado ao Facebook e ao Google Ads? Você sabe sobre isso? Você fala vinculado como? A gente teve uma palestra aqui com o nosso advogado e ele falou isso para a gente, eu não entendi muito bem, não sei se você que é da área contábil saberia explicar para a gente. Quando a gente faz a divulgação no Facebook, a gente precisa colocar lá o CNPJ do partido para a gente ter do candidato para conseguir fazer as publicações impulsionadas, patrocinadas, né? E aí eu queria entender se esse CNPJ vai ficar para sempre vinculado nas contas do Facebook e do Google, ou se eu conseguiria mudar sempre, colocar no meu CPF ou em outro CNPJ. Não, você consegue mudar. Só que no período eleitoral, tudo que você for fazer é igual o doutor Celso falou. A gente orienta sempre você criar um Facebook para sua campanha. Para o Facebook, uma rede social, você criar uma já no registro da candidatura, você vai criar já uma página lá, uma página no Facebook, já cria tudo para sua campanha. Porque você não vai ter problema, porque senão você vai ter que usar a sua própria rede, você vai fazer o impulsionamento lá dentro e depois vai vir um crédito, então você vai ficar um pouco mais complicado. O correto seria isso, você separar tudo. Quando você fazer o registro da candidatura, já faz uma página sua no Facebook e também já cria uma conta lá no Google Ads lá. Para o CNPJ eleitoral. Entendi. Não misturar as coisas, não misturar o CPF com o CNPJ eleitoral. Respondia? Respondeu, sim. Muito obrigado, viu? De nada. Obrigada. Martinha, sua voz não está saindo. Saiu não, tá sem sair ainda, Marta, sua voz. Seu microfone está desligado. Desculpa, é porque eu havia desligado o microfone. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento ao contador, o Wellington Borges? A Lília está voltando aqui. Bem, eu gostaria de agradecer o Wellington Borges Lopes pelos seus esclarecimentos, a sua colaboração, a sua disponibilidade, e também ao Dr. Celso Mendes, né, que passou por aqui, que nos trouxe bastante informações, e eu tenho certeza que cada vez nós estamos nos preparando melhor, né? Esse curso de formação política da Rede Sustentabilidade Goiás vai estar disponível, né, porque está sendo gravado, e com certeza aqueles que não puderam estar aqui poderão assistir e tirar suas dúvidas. E quaisquer dúvidas que tivermos, estaremos lhe procurando, Wellington Borges, para nos esclarecer.
né? Eu acho que quanto mais esclarecermos dentro do partido e disponibilizando até para outros assistirem também, né, nas redes sociais, nós vamos evitar que ocorra maiores erros nas campanhas políticas no nosso país, né? Muitíssimo Com obrigada. certeza. Muitíssimo obrigada, viu, por todas as suas informações aqui para nós, que foram muito importantes. Você quer deixar alguma consideração, Wellington? Final? Eu queria falar o seguinte, talvez a minha internet que está muito ruim, eu estou no hotel e caiu algumas vezes, então teve algumas perguntas que talvez eu não consegui responder, porque eu tive dificuldade de entender a pergunta, mas se eu não respondi todo mundo de forma clara, pode disponibilizar meu WhatsApp aí, que me mandar mensagem que eu vou respondendo. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. É igual eu te falei, eu não sei se você sabe como é que funciona a Essente Jus. A Essente Jus é uma franquia, ela é a maior franquia de prestação de conta a nível nacional. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, eu tenho uma franquia lá, eu atendo hoje pela franquia e posso fazer um convênio também com vocês, caso alguém queira, viu? É porque o que acontece? A franquia é muito boa, só que o custo da franquia hoje é muito caro ainda, então inviabiliza de a gente fazer o fechamento com alguns candidatos. Lógico que quem tiver condição de fechar com a franquia é muito mais vantajoso, tem um suporte muito melhor, tem um aplicativo que a pessoa pode fazer toda a administração pelo próprio aplicativo, então tem um diferencial muito grande. Mas quem não conseguir fechar pela franquia, eu posso tentar organizar uma forma para fazer para o custo ficar mais baixo. Muito importante essa informação, né? Porque aí o próprio candidato já vai fazendo o lançamento, né? Digitalmente, não é isso? Que ocorre? Oi, Wellington. Acho que a internet está falhando um pouco, né? Wellington, Oi. nessa franquia, o candidato ele tem como estar fazendo, vamos dizer assim, nessa franquia, o candidato Porque o ele que tem como acontece? Deixa eu te falar, na lançar as franquia notas hoje, o custo fiscais lá mínimo é R$ nesse 4.500 sistema. para cada candidato. E tem um percentual ainda do gasto de campanha. Então, hoje a gente, às vezes, dependendo do partido, quando o partido é pequeno, eu tenho um pouco mais de dificuldade. O que eu atendo hoje pela franquia? Quando é contratado pelo Diretório Nacional. O Diretório Nacional só contrata pela franquia. Então, eu atendo alguns candidatos nesse segmento. Sim. Está falhando um pouco a internet? Wellington, esse tipo de franquia, o candidato ele lança diretamente no sistema as notas fiscais que ele tenha gasto, é isso? Isso, ele lança, ele tira a foto, ele faz tudo pelo aplicativo. Ele não precisa me mandar nada. Mas hoje o WhatsApp também, ele faz quase a mesma coisa. Hoje pelo WhatsApp é muito fácil trabalhar. Certo. Ok. Então, Wellington, queremos agradecer, então, toda a sua participação aqui, colaboração, certo? Com certeza haveremos de nos ver novamente, aí, pelos cursos, né, de formação. Certamente, mais à frente aí, convidaremos você para estar participando conosco novamente, tá? Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, tá? Por todos os esclarecimentos. Obrigada também ao doutor Celso Mendes, que passou por aqui hoje, trazendo grandes informações para todos nós aqui, para que possamos caminhar de uma forma legal e legítima, né? Isso. E obrigada a todos que participaram aqui também, passaram aqui pelo curso. E até a próxima, se Deus quiser. E viva a Rede Sustentabilidade. Um abraço aí, o Wellington Borges, um abraço, Geraldo Espíndola, Iane, Sérgio, Lilian, todos que passaram por aqui. Forte abraço. Fiquem com Boa Deus. noite, então. Obrigado. Eu que Boa agradeço a todos noite. vocês também, viu? Até a Boa noite para vocês, próxima. parabéns. Beijo grande. Tchau, tchau. Tá, obrigado. Boa noite, gente. Obrigada.